Olá pessoal, nessa aula iremos estudar alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Nesta aula abordarei alguns artigos que foram pedidos no edital da Banca VUNESP, para o concurso da Prefeitura de Sorocaba para o cargo de auxiliar de classe. E aí trataremos então da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto Geral da Criança e do Adolescente e também dá outras providências. Portanto, pessoal, a Lei 8.069 é uma lei federal que trata sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, tá? E antes de passar, pessoal, para o estudo da lei, eu quero informar que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download da apostila com a preparação completa para este concurso, formatada conforme o edital da Banca VUNESP, tá, pessoal? Essa apostila aborda conteúdos conforme foi pedido no edital da banca, conteúdos de língua portuguesa, matemática, atualidades e também de conhecimentos específicos, tá? E através desse link você também terá um bônus, que é o acesso a uma plataforma online com videoaulas de português, matemática, raciocínio lógico, conteúdo este que você terá em texto, mas também terá em vídeo para melhor fixação. Tá bom? Essa apostila, pessoal, ela pode ser adquirida tanto na versão digital quanto na versão impressa e o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? E aí passamos direto para o estudo da lei e aí iniciamos o estudo do ECA pelo título 1, que fala das disposições preliminares, E aí o artigo 1, pessoal, diz que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, logo aqui no artigo 1º, pessoal, já é destacado que este estatuto dispõe quanto à proteção integral, tá? A proteção de forma integral à criança e também ao adolescente, tá? Este é o tema deste estatuto. E aí passamos para o artigo 2º, pessoal, diz que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de idade. Então, de 0 a 11 anos, pessoal, como diz aqui no artigo 2º, de 0 a 11 anos é considerado criança. E fique muito atento, pessoal, que 11 anos e 11 meses também é considerado criança ainda, tá? A partir dos 12 anos, então, dos 12 aos 18 anos, aí sim é considerado adolescente. É importante você ter o discernimento aqui dessas idades, tá? E aí passamos para o parágrafo único, pessoal. O parágrafo único diz que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, esse parágrafo único aqui do artigo 2º, pessoal, se refere às medidas socioeducativas previstas no ECA, que podem ser aplicadas até mesmo para aqueles que tenham entre 18 e 21 anos, mas que tenham cometido um ato infracional ainda quando eram menores de idade. Tá? Então, é sim possível aplicar uma medida socioeducativa para o cidadão maior de idade, se essa infração que essa pessoa cometeu foi quando ele ainda era menor. Tá bom? Então, é importante entender também esse parágrafo único aqui. E aí, dando continuidade no estudo, passamos para o artigo 3º, pessoal, que diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Portanto, pessoal, à criança e ao adolescente são garantidos todos os direitos fundamentais, tá? É assegurada a sua proteção integral, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. E aqui é interessante que você destaque os aspectos que poderão ser desenvolvidos, que a lei cita aqui, que é o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e social.
Então, pessoal, é muito importante você fazer esse destaque aqui quanto aos os aspectos, né, que podem ser desenvolvidos aí, caso sejam garantidos à criança e ao adolescente todos os seus direitos fundamentais, né? E aí é possibilitado desenvolver aí o aspecto físico, né, mental, moral, espiritual e social, tá? É muito importante que você destaque essa parte porque cai muito em prova. E aí o parágrafo único, pessoal, diz que os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra contradição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, incluído pela Lei nº 13.257, né, de 2016. Portanto, pessoal, esta lei é aplicada a todas as crianças e adolescentes, independentemente da condição, tá? Sem qualquer discriminação, a lei é para todos. E aí, seguimos no estudo aqui. Passamos agora para o artigo 4º, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Então, pessoal, é dever do conjunto, do todo, né, da família, da sociedade e do poder público também, assegurar com prioridade os direitos fundamentais à criança e ao adolescente, tá? E o parágrafo único diz que a garantia de prioridade compreende aí a letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Letra C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E letra D, por fim, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, pessoal, além de assegurar com prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, este parágrafo único, pessoal, elenca situações em que são garantidas, né, a prioridade da criança e do adolescente, tendo primazia de receber proteção e socorro, preferência no atendimento em serviços públicos, preferência em formulação em políticas sociais públicas, né? Tudo isso visando garantir e assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, tá? E aí, entramos agora no artigo 5º, pessoal, que diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, pessoal, não pode haver nenhum tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra criança ou adolescente, sendo o responsável punido tanto pela ação quanto pela omissão em caso de atentado, né, contra os direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá? O artigo 6º, pessoal, diz que, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. A criança e o adolescente, pessoal, estão em processo de formação. Tá? É necessário garantir, por meio dessa série de medidas, a proteção de todos os seus direitos, né? Tendo em vista a sua condição, e aqui eu vou fazer um destaque, tendo em vista a sua condição peculiar. Tá? Porque tanto a criança quanto o adolescente ainda estão desenvolvendo a sua maturidade, né? E por isso se faz necessário a proteção de todos os seus direitos fundamentais, tendo em vista essa sua condição peculiar que eu destaquei aqui, tá? De estar em desenvolvimento, né? Estar em processo de formação.
E aí, pessoal, então entramos nessa segunda parte que foi pedida pela banca da VUNESP, né, nos artigos que foram pedidos no edital. Entramos então na segunda parte, tá? E aqui, então foi destacado o capítulo 2, né, que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E aí, então, se inicia pelo artigo 15. Né? O capítulo 2 se inicia, então, pelo artigo 15. E o artigo 15 diz que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Tá? Então, pessoal, é assegurado à criança e ao adolescente o direito à liberdade, ao respeito, né, e à dignidade, como é previsto na Constituição e é consolidado aqui no ECA para garantir a efetivação desses direitos. Tá? Passamos então ao artigo 16. O artigo 16 diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, pessoal, o artigo 16 vai elencar o que está compreendido no direito à liberdade. Tá? E aí, começando pelo inciso 1, né, que diz que está compreendido no direito à liberdade, né, os aspectos de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, é assegurado o direito de ir e vir, porém deve-se respeitar as restrições de locais onde o adolescente não pode entrar. Restrições aí de horários em que o adolescente de 12 a 15 anos não pode estar na rua, né, por exemplo. E tudo isso deve ser ressalvado. Tá? O inciso 2 diz que opinião e expressão. Então, a liberdade de opinar e de se expressar deve ser dada ao adolescente. Crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e se divertir. E aqui o inciso 5 diz que participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. E aí o inciso 6 diz que participar da vida política na forma da lei. Então, a partir dos 16 anos de idade, pessoal, já é permitido que o adolescente possa votar, participando de maneira ativa da vida política, por exemplo. Tá? E aí o inciso 7 diz que buscar refúgio, auxílio e orientação. Tá? Então a criança e o adolescente pode buscar por proteção, né? Por ajuda, por orientação. Tá? E aí, passamos então agora para o artigo 17, pessoal, que diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, pessoal, no artigo anterior foi descrito o que era compreendido no direito à liberdade. E aqui nesse artigo é detalhado no que consiste o direito ao respeito, né, que toda criança e adolescente tem. E aí diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança, né, da criança ou adolescente. Ou seja, não é permitido qualquer ação que cause sofrimento físico, tá? Sofrimento físico à criança ou ao adolescente, qualquer tipo de tortura psíquica que humilhe essa criança ou adolescente, tá? Inclusive, pessoal, a sua imagem é protegida, né? Por isso vemos na televisão, em jornais, quando há alguma ocorrência que envolva criança ou adolescente, a sua imagem é preservada, né? Justamente visando atender o que é disposto aqui no ECA, tá? E aí entramos no artigo 18, que diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, pessoal, todos devem velar pela dignidade da criança e do adolescente, tá? E aí o artigo 18A, pessoal, diz que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante.
como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, pessoal, este artigo foi incluído pela Lei 13.010 de 2014. Tá, pessoal? Eu vou até fazer uma referência aqui, fazer uma anotação. A Lei 13.010 de 2014, pessoal, é a Lei da Palmada. Ficou conhecida, né, como a Lei da Palmada. Tá, pessoal? E essa lei, ela proíbe a aplicação de qualquer forma de castigo corporal a crianças e adolescentes, tá? Seja pelos pais, né, ou por membros também da família ampliada, que são os tios, parentes próximos, tá? Ou agentes públicos que estejam aplicando medida socioeducativa. Tá? Ninguém pode aplicar castigos físicos a criança ou adolescente, e isso vai ser explicado aqui no parágrafo único. Tá? E aí passamos então para o parágrafo único, que diz que, para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em: letra A, sofrimento físico, ou letra B, lesão. E aí o inciso 2 diz que tratamento cruel ou degradante é definido como conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que: letra A, humilhe, ou letra B, ameace gravemente, ou letra C, ridicularize. Ou seja, pessoal, todas essas ações elencadas, né, são ações proibidas, né, que visam coibir aí qualquer aplicação de castigo físico à criança ou adolescente, né, que foi adicionado aí ao ECA pela Lei 13.010 de 2014, que ficou conhecida como a Lei da Palmada. Tá? E aí, então, passamos para o artigo 18b, que diz que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, né, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. E aí o inciso 1 diz que encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. O inciso 2 diz que encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. O inciso 3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. O inciso 4 diz que a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E o inciso 5 diz que advertência. E aí o parágrafo único, pessoal, traz que as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízos de outras providências legais. Então, pessoal, o Conselho Tutelar vai ser responsável por aplicar todas essas medidas que foram descritas, né? Aqui desde o inciso 1, né, encaminhar a Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, encaminhar a tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança ao tratamento especializado, aplicar advertência, né? Tudo isso vai ser aí de incumbência do Conselho Tutelar. Tá? Porém, pessoal, isso não exclui as medidas que, dependendo da gravidade do caso, podem ser aplicadas pela Justiça aos responsáveis, né, que castigaram uma criança ou um adolescente. Tá bom? E aí, pessoal, passamos então para o capítulo 4, né, que fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, tá? Dando continuidade no estudo dos artigos que foram pedidos aí pela Banca VUNESP. E aí, então, agora passamos para o artigo 53,
tá? Que diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. E aí o inciso 1 diz que igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, pessoal, as crianças e adolescentes devem ter igualdade nas condições para cursar e permanecer na escola, tá? O inciso 2 diz que direito de ser respeitado por seus educadores. E o inciso 3 diz que direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Então, pessoal, o aluno pode contestar o critério que está sendo usado para avaliá-lo, pode não concordar com a correção de prova feita por um professor, por exemplo, e a escola deve ter uma instância superior para que esse aluno possa recorrer, tá? E o inciso 4, pessoal, diz que direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, pessoal, o aluno pode participar de um grêmio estudantil, por exemplo, né? Ou de outras entidades estudantis, tá? E aí, o inciso 5, pessoal, diz que acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Houve então, pessoal, a inclusão pela Lei 13.849 de 2019, que a criança e o adolescente têm direito a uma escola próxima de sua casa e deve-se garantir vagas para os irmãos que cursam o mesmo ciclo da educação básica. Tá? Por exemplo, no caso de dois irmãos que cursam o ensino fundamental, por lei é necessário garantir vagas a esses irmãos numa mesma escola, facilitando assim, né, a vida dos pais que podem buscar seus filhos numa mesma escola, né, e no mesmo horário. Mas isso aí, pessoal, é só para irmãos que cursam o mesmo ciclo da educação básica. Tá? E aí o parágrafo único diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, pessoal, os pais podem ter acesso ao processo pedagógico, né, às matérias que estão sendo ministradas aos seus filhos e a forma de aprendizagem que está sendo desenvolvida, né, além de poderem participar na definição aí de novas propostas pedagógicas, tá? E aí, passamos então para o artigo 53A. E aí diz que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, pessoal, foi adicionado pela Lei 3.840 de 2019 que as instituições de ensino devem promover a conscientização e a prevenção no enfrentamento ao uso de drogas, né? E grande parte das escolas já possui e desenvolvem, né, projetos visando atender esse quesito. Tá? E aí o artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. E aí o inciso 1, pessoal, diz que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, pessoal, aqui no ECA ainda não foi alterado, mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, já diz que é dever do Estado oferecer de forma gratuita não apenas o ensino fundamental, tá? mas também o ensino médio, né? Compondo a educação básica. E a educação básica se compõe, então, por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E todo esse ciclo, né, da educação básica deve ser oferecido pelo Estado de forma gratuita, obrigatória e gratuita, né? Apesar de ainda não ter sido atualizado aqui no ECA. Tá? Mas para essa prova aí da Prefeitura de Sorocaba para o cargo de auxiliar de educação, não foi cobrado a LDB, mas apenas o ECA. Tá? Então, se aparecer ensino fundamental obrigatório e gratuito, que é dever do Estado assegurar o ensino fundamental obrigatório e gratuito, está correto por conta que pediu apenas o ECA, né? E aí vale o que está no ECA. Tá? Então, apesar de não estar atualizado, sigamos o que está na lei. E aí, o inciso 2, pessoal, diz que progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
né? Como já foi explicado, né? Já há a extensão da obrigatoriedade e gratuidade também ao ensino médio, tudo isso fazendo parte da educação básica. E aí, o inciso 3, pessoal, diz que atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, pessoal, preferencialmente na escola comum, na rede regular, deverá ter um atendimento especializado para os portadores de deficiência. E aí, o inciso 4, o pessoal diz que atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, pessoal, o Estado vai garantir o atendimento a crianças também no período da educação infantil, né, que vai ser em creches e depois na pré-escola. As creches serão para as crianças de até 3 anos de idade e a pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos. E aí, o inciso 5, pessoal, diz que acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Então, a escola, o professor, né, vai mensurar o nível de desenvolvimento do aluno e vai elevar, sempre que julgar necessário, o aluno para níveis mais elevados, né, em pesquisa e criação artística. E aí, o inciso 6 diz que oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Então, pessoal, é papel do Estado oferecer condições de acesso e permanência na escola, né? Portanto, aquele aluno adolescente que trabalha durante o dia poderá estudar à noite, né? Não é nenhum tipo de escola especial, né? É o ensino regular mesmo que deve ser oferecido à noite, como forma de se adequar às condições do aluno adolescente que trabalha durante o dia. E aí, o inciso 7 diz que atendimento ao ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, pessoal, deve ser proporcionado ao aluno material didático, transporte escolar em casos de o aluno morar longe da escola, alimentação e assistência à saúde, tá? E aí, o primeiro parágrafo diz que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Então, pessoal, o acesso à educação é um direito do sujeito, né? Um direito público subjetivo. É inerente ao cidadão o direito de receber a educação gratuita oferecida pelo poder público. Tá? Passamos então para o parágrafo 2º, que diz que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Tá? Então, o poder público tem que oferecer o ensino obrigatório gratuito, né? E em caso de não oferecimento do ensino e sendo comprovada negligência, poderá ser imputado crime de responsabilidade à autoridade competente, tá? E aí o parágrafo 3º diz que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, pessoal, o poder público vai fazer o recenseamento escolar, tá? Vai verificar os alunos em idade escolar que estão fora da escola, vai fazer uma chamada acionando os pais ou responsáveis, né? Buscando zelar pela frequência do aluno na escola e trazer de volta à escola esse aluno, tá? E aí o artigo 55 diz que os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, é obrigatório aos pais ou responsáveis, né, matricular seus filhos na escola, na rede regular de ensino, tá? Artigo 56 diz que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de. Então, nesses casos, pessoal, o dirigente da escola vai acionar o conselho tutelar, informando o que está ocorrendo, né? Caso seja verificado que o determinado aluno, né, está sofrendo maus tratos, ou está tendo muitas faltas injustificadas, né, ou elevados níveis de repetência. E aí o artigo 57 diz que o poder público estimulará pesquisas,
experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, pessoal, o poder público vai desenvolver estratégias para inserir na escola crianças e adolescentes que estão fora da escola, tá? E aqui, pessoal, mais uma vez, eu faço uma observação, pois aqui diz que fora do ensino fundamental obrigatório. Mas como eu já expliquei anteriormente, o ECA ainda não mudou em sua letra da lei essa questão, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já diz que não é apenas o ensino fundamental que é obrigatório, mas todo o ensino básico, né? E isso inclui também o ensino médio. Porém, para efeitos de concurso, né, a gente segue o que está aqui no ECA, já que para esse cargo de auxiliar da educação não foi pedido a LDB e foi pedido apenas esses artigos que estamos estudando do ECA. E aí o artigo 58 diz que no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social e do adolescente, da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Então, pessoal, o processo de aprendizagem deve respeitar os valores culturais, né? As peculiaridades regionais às quais aquela criança ou adolescente estão inseridos, visando dessa maneira garantir a sua liberdade de criação, respeitando o contexto social daquele aluno. E aí o artigo 59, pessoal, diz que os municípios com apoio dos estados e da União estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. Então, pessoal, os municípios com apoio do estado e da União vão criar programas culturais, como palestras, atividades recreativas, atividades esportivas, como campeonatos, atividades de lazer, tudo isso visando enriquecer culturalmente e auxiliar no desenvolvimento da criança e do adolescente. E então, pessoal, passamos para o capítulo 5, que falou do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, tá? E o artigo 60 diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, a lei diz que é proibido, né? Qualquer trabalho a menores de 14 anos, exceto se for na condição de aprendiz. E aí o artigo 61 diz que a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. E aí, pessoal, a própria CLT já estabelece condições para a atuação profissional de jovens de 14 a 17 anos, né? E há também a Lei do Jovem Aprendiz, que é a Lei 10.097, de 2000, que visam a regulação e a proteção aí dos direitos dos adolescentes no âmbito do trabalho, tá? E o artigo 62 diz que considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. O artigo 63 diz que a formação técnico-profissional obedecerá os seguintes princípios: a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, a formação técnico-profissional, pessoal, não pode prejudicar o rendimento escolar do aluno, tá? E deve ser garantida, né, a sua frequência na escola. E aí a gente já viu também que a escola vai disponibilizar o ensino noturno, né, para o adolescente trabalhador, se adequando aí nas condições do adolescente. E aí o inciso 2 diz que atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, pessoal, a atividade laboral que o adolescente vai exercer deve ser compatível com a sua condição de pessoa em desenvolvimento, né? A sua condição deve ser levada em consideração e por isso o adolescente não pode realizar alguns tipos de trabalho, né? Como veremos nos artigos seguintes, tá? E aí o inciso 3 diz que o horário especial para o exercício das atividades. E aí vamos para o próximo artigo, que é o artigo 64, que diz que ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem, né? Então, até os 14 anos de idade não há salário, pessoal, e sim bolsa de aprendizagem, tá?
Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, ao adolescente que exercem atividade laboral na condição de aprendiz, pessoal, já são assegurados, então, os direitos trabalhistas e previdenciários, tá? O artigo 66 diz que ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Trabalho protegido, pessoal, é aquele que preserva a pessoa com deficiência de ambientes insalubres, tá? Ambientes perigosos ou de atividades com jornadas mais extensas. E aí o artigo 67 diz que o adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Aí o inciso 1, noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, pessoal, o adolescente não pode exercer um trabalho noturno, né, que vai das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Perigoso, insalubre ou penoso, né? Então, por exemplo, o trabalho em contato com produtos inflamáveis ou ocorrendo em ambientes com ruído intenso, né, ou com jornadas extensas de trabalho, são exemplos de trabalho que o adolescente não pode exercer. E aí o inciso 3 diz que realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E aí o inciso 4 diz que realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola, tá? Então, para todas essas hipóteses, pessoal, descritas, é vedado o trabalho do adolescente, tá? E aí o artigo 68 diz que o programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. E aí o parágrafo 1º diz que entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. E o segundo parágrafo diz que a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Então, pessoal, o principal objetivo do trabalho educativo é preparar o adolescente para o mercado de trabalho, tá? E o desenvolvimento pessoal que esse adolescente tem prevalece até mesmo sobre o aspecto produtivo. Então, os estágios profissionalizantes podem ser enquadrados como uma modalidade de trabalho educativo, desde que satisfaça a esses aspectos, né, que a gente citou aqui na leitura da lei. E o artigo 69 diz que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. E aí o inciso 1, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E o inciso 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Ou seja, pessoal, o trabalho deve considerar que o adolescente está em processo de formação, né, no aspecto fisiológico, psicológico e social, e a capacitação profissional deve preparar o adolescente ao mercado de trabalho. Devem ser feitos cursos de formação de aprendizagem, né, entre outras iniciativas que podem ser feitas. E aí, pessoal, passamos então para a parte final aí dos artigos que foram pedidos pela Banca VUNESP, né? Agora vamos abordar o artigo 136 e 137, e aqui na parte que fala das atribuições do Conselho Tutelar. E aí o artigo 136 diz que são atribuições do Conselho Tutelar. E aí o inciso 1 diz que atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando, né, as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Então, pessoal, vamos ver o que dizem os artigos 98 e 105, depois vamos no artigo 101,
ver as medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar, né? Esses artigos que a gente vai consultar, eu deixei de uma cor diferente por uma questão didática, pessoal, para não confundir com os artigos que a gente está estudando, que foi pedido no edital. Estes a gente vai consultar porque foram citados aqui. E aí vamos ao artigo 98. E o artigo 98 diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. E aqui dá as hipóteses, né? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta, né? E o artigo 105, pessoal, a gente vai passar para ele agora, diz que ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101, tá? E agora, pessoal, tendo visto as hipóteses descritas aí no artigo 98 e no artigo 105, a gente vai ver as medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar no artigo 101. E aí o artigo 101, pessoal, diz que em caso aí, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termos de responsabilidade, orientação, apoio ou acompanhamentos temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. E aí o inciso 5, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Caso seja constatado que essa criança ou adolescente precise de atendimento por alguma ação ou omissão das quais foram descritas, né? E aí o inciso 6, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. E por fim aqui, o inciso 7, acolhimento institucional. Né? Neste caso, a criança ou adolescente é encaminhado para um abrigo, né? Caso seja constatada a situação de risco pessoal, social e de abandono. E aí, a criança fica no abrigo, a criança ou adolescente fica no abrigo até que seja feita ou o retorno para a família de origem ou a colocação dessa criança ou adolescente em uma outra família, né? E aí é por meio da adoção. Então, pessoal, nos casos em que os direitos da criança e do adolescente são ameaçados ou violados, ou quando a criança comete algum ato infracional, o Conselho Tutelar vai aplicar essas medidas que foram descritas aqui no artigo 101. E aí voltamos para o artigo 136, tá? Já vimos aqui as hipóteses aqui previstas no artigo 98 e 105 e também vimos as medidas que podem ser aplicadas no artigo 101. E aí passamos para o inciso 2, pessoal, que diz que atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. Então, agora a gente vai ver as medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar aos pais e responsáveis, tá? E aí a gente vai direto para o artigo 129 para poder ver essas afirmações. E o artigo 129 diz que são medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Inciso 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção e apoio e promoção da família. Inciso 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. E inciso 3. Encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. É obrigação dos pais ou responsáveis. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. E, por fim, o Conselho Tutelar também pode aplicar uma advertência aí, no caso, falando dos pais ou responsáveis. E aí, voltamos.
Já vimos então o inciso 2, quais as hipóteses, né, as medidas que podem ser aplicadas aos pais irresponsáveis previstas no artigo 129 do inciso 1 ao inciso 7. Tá? E aí passamos então para o inciso 3, ainda no artigo 136. O inciso 3, falando das atribuições aí do Conselho Tutelar, diz que promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. E aí a letra B diz que representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. E aí o inciso 4 diz que encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Então, qualquer infração aí contra os direitos da criança e do adolescente será encaminhada pelo Conselho Tutelar ao Ministério Público. Inciso 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. E o inciso 6, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, inciso 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Isso tudo, todas essas medidas a gente viu no próprio artigo 101, que a gente já leu. E aí, o inciso 7 diz que expedir notificações. Inciso 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Inciso 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, junto com o Poder Executivo Municipal, né, junto com o prefeito do município, com a Secretaria de Assistência Social, vão elaborar a proposta orçamentária para atender com as políticas públicas, né, os direitos da criança e do adolescente. E aí o inciso 10 diz que representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos nos artigos 220, né, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. E aí, inciso 11, diz que representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural. E aqui a gente já viu que a criança pode até ir para um acolhimento institucional, né? Para um abrigo, e aí nesse caso o dever do Conselho Tutelar é representar o Ministério Público, né? Quando a criança já não pode mais ficar sobre a guarda aí da família natural por conta de maus tratos ou qualquer ação ou omissão aí dos seus direitos. E aí o inciso 12 diz que promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas e maus tratos em crianças e adolescentes. E aí o parágrafo único desse artigo 136 diz que, se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Então, se o Conselho Tutelar entender que precisa proteger uma determinada criança ou adolescente, afastando-a do seu convívio familiar, né, será tomada essa atitude de afastamento, né, e será explicado ao Ministério Público os motivos que determinarão o Conselho Tutelar a tomar essa atitude, né, essa decisão de afastar a criança do seu convívio com os seus responsáveis. Tá? E por fim, pessoal, aqui o artigo 137 diz que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. E aí, portanto, finalizamos todos os artigos que foram pedidos aí pela banca VUNESP para esse concurso de auxiliar de classe, aí para o concurso da Prefeitura de Sorocaba. Qualquer dúvida sobre essa aula, pessoal, é só deixar nos comentários, tá? Que eu responderei. E se vocês quiserem que eu grave uma aula resolvendo questões sobre esses artigos abordados aqui, por favor, deixem nos comentários, tá?
a sua sugestão. E aí, pessoal, o link da apostila que eu citei no começo da aula, tá? No início do vídeo, está na descrição do vídeo, tá? E aí, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima, pessoal.